Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é Enedino Neto. Ele que é psicólogo e veio aqui hoje falar um pouquinho da sua história profissional e da sua experiência. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, poder estar aqui com o senhor, que o senhor possa aí, trazer vários conteúdos da sua experiência como psicólogo também, para esse mês que é tão importante. E para que a gente possa começar, quem é Enedino Neto? Enedino Neto. Eu sou psicólogo, como já foi dito, e eu também sou coronel da reserva da Polícia Militar de Pernambuco. As pessoas podem perguntar, o coronel da reserva, psicólogo, como é que é isso, Eu entrei na polícia em 92, e em 97 eu fui trabalhar no sertão. Passei um ano trabalhando em Serra Talhada. Quando eu retornei, em contato com outros amigos, ele dizia, Neto, não fica preso só na polícia, faz um curso superior, Então eu, a princípio, pensei em fazer direito, e depois surgiu a psicologia, na minha vida. Aí eu fiz o vestibular na época, Era um curso que eu não esperava, assim, foi um curso que eu comecei a fazer, mas não esperava concluir. Mas aí quando eu entrei na psicologia, me apaixonei, Eu fui vivendo coisas, assim, me apaixonei. Então eu terminei, me formei em 2003 na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Então foi aí que a psicologia entrou na minha vida. Aí, como é que ela me ajudou? Me ajudou bastante, Porque em 2012 eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, Porque como eu era oficial da polícia, eu tratava muito com tropa, sempre estava na posição de comandamento, E eu sempre acreditei que quando você está numa posição de comandamento, você tem que ser um gestor de pessoas, é o mais importante, Então esse curso me ajudou muito. Então eu passei a gerir melhor os meus comandados, Isso me ajudou muito. E já pertinho de eu ir embora para casa, para me aposentar, eu fiz uma pós-graduação em psicologia do trânsito, eu gosto de avaliação psicológica, para fazer a avaliação, Então em 2022 eu fui para a reserva, em março, E a partir daí eu comecei a exercer de verdade a psicologia, fazendo atendimento clínico, e tudo mais, e avaliação. Foi aí que a psicologia entrou na minha vida. Eu vi que o senhor fala que um dos fatores mais importantes da psicologia na sua vida foi essa parte de gerir pessoas. Isso. O quanto que isso é importante. O senhor tem como dar algum exemplo, alguma vivência que o senhor teve em relação a isso, quando o senhor ainda estava no quartel? A vida policial militar é uma vida muito estressante, A gente vive numa linha muito tênue entre a lei e a criminalidade, Alguns policiais, eles pulam, infelizmente, para o outro lado, E o governo de Pernambuco, ele trabalha com metas, Então, toda a unidade de batalhão de polícia, ele tem uma meta a atingir, ou seja, eles têm que fazer uma redução de criminalidade de 12% ao homicídio, Então, a gente tem que bater essa meta. Então, a cobrança é muito maior. E as pessoas, os policiais que estão na rua, eles que estão na ponta, se ele não fizer bem o trabalho dele na ponta, a gente não consegue atingir, Não adianta aqui fazer reunião, repassar o que tem que fazer, se o homem que está na ponta não está motivado, não entende, não está com a causa, não está abraçado na causa, não vai acontecer nada. Sem falar no estresse, da cobrança, Muitos policiais, eles ficam de licença médica por questões psicológicas, são muitos policiais, Um exemplo prático disso foi quando eu fui comandar Tamandaré, que era uma área muito difícil, estava tendo muito homicídio naquela época lá. E quando eu cheguei, eu vi muitos policiais afastados por essa questão psicológica, E eu, como psicólogo, como organizacional, então eu fiz a questão de trazer essas pessoas de volta, Saber o que é que estava acontecendo, Então, acho que de 80% dos que estavam afastados voltaram a trabalhar. Eles voltaram a trabalhar e renderam, Teve uma questão também na época que eu estava lá, que por determinação da Secretaria de Defesa Social, houve várias transferências, várias unidades, gente que era do sertão veio para cá, gente daqui foi para Recife, Eles trocaram, eram indicações para os comandantes. Então, muita gente que chegou na minha unidade não queria estar lá, Mas eu fiz ver a ele que era um momento que eles estavam passando, não sei o motivo que eles estavam ali, mas que eles aproveitassem aquilo ali e que trabalhassem da melhor maneira possível, que aquilo ali, a imagem deles poderia mudar para melhor ali, Então,
muitos deles que foram para lá, que tiveram essa conversa, tiveram esse acolhimento, começaram a trabalhar lá, não quiseram mais voltar. Ficaram lá, permaneceram lá, porque eles viram, né, como era o tratamento que eles recebiam ali. E a gente abraçou essa causa. Tanto foi que a gente no ano de 2021, a gente foi primeiro lugar no estado em redução de homicídio. Em Pernambuco todo a gente foi, né? E por causa disso, na época eu assumi, eu era major, e fui promovido a tenente-coronel por merecimento. Por causa desse acolhimento que a gente fez lá e a meta que todo mundo abraçou. Até hoje eu vou em Tamandaré, encontro os policiais e sempre me recebem muito bem. Isso é muito bom para mim também, como pessoa. Inclusive, essa palavra de acolhimento, tão importante nesse mês de setembro, né? Isso. Principalmente na saúde mental. A gente tem esse mês como um Setembro Amarelo, onde a gente cuida um pouco do suicídio, fala um pouco, que é um assunto tão delicado. E a gente também vai ter, né, esse mês, o 3º Congresso de Suicídio aqui em Caruaru e outros estados. Depois, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu queria saber como é Neto envolvido dentro desse voluntariado, né, que é do Congresso lá do Ponto e Vírgula. Como foi que surgiu Neto dentro dessa instituição? É interessante. Como eu disse, a partir de 2022 eu comecei a exercer a profissão realmente de psicólogo. Minha esposa... E num ano bem delicado, né? Era, pandemia, a gente estava saindo da pandemia, foi muito delicado. E minha esposa é psicóloga também. Nessa época, ela estava fazendo o curso ainda aqui em Caruaru, né? Aí ela teve esse primeiro contato com o Ponto e Vírgula, né? E através da faculdade, ela foi voluntária, trabalhou em alguns eventos do Ponto e Vírgula, e ela viu que o Ponto e Vírgula estava precisando de profissionais para fazer o acolhimento, né, de pessoas, né? E ela falou comigo, aí eu aceitei, falei com o Beto, aí eu comecei a fazer parte do Ponto e Vírgula nessa questão. Aí o Ponto e Vírgula tem vários projetos, né? E eles têm um projeto muito bonito, que é com mães atípicas, né? Então, a gente faz esse acolhimento e quando a gente tem essa reunião, é uma vez por mês, na quinta-feira, a gente fica à disposição para acolher essas mães. E depois dali, se elas precisarem de um acompanhamento psicológico, às vezes é gratuito, às vezes são tarifas sociais bem acessíveis, a gente continua atendendo essas mães, sabe? E não só as mães, através do Ponto e Vírgula também já atendi outras pessoas, né? Homens também, com ideação suicida, né? Outras coisas. Então, o Ponto e Vírgula surgiu na minha vida assim, foi muito gratificante, assim, foi uma coisa que eu agradeço todos os dias, sabe? Que além da experiência que você tem de contato com essas pessoas, né? E eu tinha pouco contato com mães atípicas. A partir do Ponto e Vírgula, eu fui vendo a realidade dessas mulheres, assim, aí a gente vê como essas mulheres são fortes, assim, porque a maioria delas, elas têm essa dificuldade, cuidam da casa, geralmente o marido não dá um apoio necessário, muitas são mães solteiras, e elas conseguem, né, trazer isso. São resilientes, né? São resilientes, é incrível a força dessas mulheres. E quando eu tive também os primeiros contatos com elas, eu pude perceber muito essa parte dessa vontade de se suicidar, né? Isso. E por isso que eu trago essa palavra resiliência, porque é isso que elas são, assim, sabe? Por mais difícil que esteja, elas sempre conseguem, né? Dentro desse acolhimento, desse amor, elas conseguem se refazer. E, assim, para o senhor, qual a importância desses projetos sociais diante da cidade e até mesmo do Estado? Assim, como é que o senhor vê a importância desses projetos? É de suma importância, porque são temas que geralmente não são abordados, né? Quando se tem um movimento desse, um congresso desse assim, é meio que dá uma chacoalhada na sociedade. Ó, isso existe, isso tem que ser conversado, né? Por mais que você evite, mas com o congresso, com a divulgação, né? Com a mídia, você vê que é uma coisa necessária de se falar. Então, principalmente aqui em Caruaru, né, que a gente vê, ainda fica um pouco difícil falar sobre isso, né? E se você vai para a zona rural, aqui a coisa fica muito mais complicada, né? Então, é um tema necessário, é um tema que tem que ser abordado. Não adianta tentar camuflar, porque isso existe em todo canto, né? A gente vê os adolescentes na escola aí pensando muito sobre isso. E é muito importante, eu acho que não só no setembro, acho que a gente fala em Setembro Amarelo, mas a gente tem que se falar de suicídio,
de dificuldades da vida, eu acho que o ano todo, né? Eu não gosto muito de colocar uma data, né? É como se fosse assim, Dia dos Pais. Muitos filhos só falam com os pais no Dia dos Pais, né? No Natal, muita gente passa o ano sem falar com você, e no Natal quer falar. Então, não queria que acontecesse isso com o Setembro Amarelo. Acho que deveria ser o Ano Amarelo, a Vida Amarela, né? Não só o setembro. Mas não deixa de ser uma coisa boa, tem que ser. Tem que ser. Se vamos escolher uma data, assim, um mês, para a gente intensificar, que seja o Setembro Amarelo. Mas que não deixemos de falar nisso no resto do ano. E a gente vê os casos aumentando, né, de suicídio. Em adolescentes, jovens, e hoje também já se diz que teve esse aumento dentro da faixa etária de pré-adolescente e adolescente para crianças autistas. Como é que o senhor vê isso diante dessa sociedade? Porque eu acredito assim, que é como o senhor disse, tem que se intensificar mesmo em setembro, mas que é um assunto que deve ser comentado o ano inteiro, até porque a dor não é só setembro. Isso, né? a dor não é só setembro. Que eu costumo dizer que quem pensa em se suicidar não pensa realmente em se suicidar. Pensa ali que vai acabar naquela dor que ela está sentindo. Então, assim, como é que o senhor hoje vê esse aumento? A gente vê também depois pós-pandemia, né? Isso. Teve muito esse aumento. Inclusive, assim, o que chama mais atenção é nessa faixa etária de jovens mesmo, né? Pré-adolescente e adolescentes. Eu tenho uma psicóloga que eu faço parte do grupo de estudo dela, é Karina Fukumitsu, que ela é uma das referências quando se fala em suicídio. E ela sempre fala que o suicídio é uma solução permanente para um problema passageiro. Né? É um grito de alerta, é um grito de socorro, aquilo ali. Né? E isso tem que ser trabalhado de início na família, em casa. São as pessoas que convivem com esses adolescentes, com esses jovens, é elas que têm que identificar isso. E depois daí escolas, né, e outros, né, até grupos de esportes podem contribuir também, que nesses grupos assim, que praticam esporte, que fazem lazer, fica até melhor, porque os adolescentes ficam mais à vontade, eles conseguem se abrir melhor. Né? Então, a questão do suicídio é uma coisa muito complicada. E tem um dado interessante que eu estava observando, que o Setembro Amarelo, ele surgiu, né, através do governo federal, né, com outras instituições, do CVV, né, Conselho de Psiquiatria, e ele surgiu, a ideia em 2014, 2015 foi o primeiro evento. Desse período de 2015 até mais ou menos 2020, 2021, essa pandemia, e são os dados que eu tive acesso, houve um aumento considerável de homicídios, né. A pessoa pergunta, mas foi por causa do Setembro Amarelo? Não, creio que não. Não tem nada a ver. Talvez que se não houvesse o Setembro Amarelo, tivesse até pior, não é? Tivesse até muito mais. Né? Mas eu creio que já era uma tendência já de aumento da questão. Né? Veio da pandemia, né? Aquela coisa, a gente sabe que teve muita questão da questão da pandemia, teve muito suicídio também. E a mídia, né? Acesso à informação, você vê aí a internet. Então, essas notícias sobre suicídio, informações sobre suicídio, elas são divulgadas muito rápido. Então, pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande, que não veem assim, uma saída para aquela solução, quando ele ouve falar do suicídio, ele encontra ali talvez uma maneira de aliviar o sofrimento deles. Então, não é pelo fato do Setembro Amarelo ter surgido, mas aí eu acho que seria uma tendência, talvez até mundial, que o suicídio é o terceiro maior causador de homicídio e de mortes em pessoas entre 15 e 29 anos no mundo. Então, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa mundial. Né? E a gente vê os adolescentes assim com acesso às redes sociais, e a rede social ela traz muito aquele mundo perfeito, né? De pessoas perfeitas, de vida perfeita, e muitos adolescentes não conseguem encarar ali, quando se comparam a vida dela, elas se sentem assim, excluídas, né, e tentam, eu não sou assim, né, fisicamente, socialmente, né, e traz aquela imagem. Então, há uma cobrança muito por parte deles mesmos de serem daquele jeito. E quando eles não conseguem chegar a isso, então eles veem, assim, uma maneira, assim, de tirar a vida, assim, como se eles não
não servissem para o mundo, né? Isso é muito triste. É porque a comparação é desleal, né? É. E é isso que, infelizmente, as redes sociais elas vêm trazendo. Eu vejo um lado muito positivo e um lado muito negativo também das redes sociais. É porque, infelizmente, talvez nós estejamos usando da forma errada, Isso. né? Então, esse tanto de informação no lugar de desenvolver o ser humano, possa ser que esteja atrapalhando o ser humano. Dentro dessa visão, desse aumento nessa faixa etária que o senhor traz, qual, não sei se a palavra certa seria saída, mas vou utilizar ela. Qual seria a saída para esses jovens? A gente tem que falar nisso. Né? O suicídio, dificuldades. A psicologia, ela tinha uma certa, como eu posso dizer assim, as pessoas viam essa psicologia como coisa para louco, né? Quem procurava um Ainda existe um psicólogo pouco, ainda né? existe, pô, muito assim. A gente nos grandes centros até que não é tanto, mas você vai puxando para as zonas rurais, assim, o preconceito é muito grande com relação à psicologia. Então muita gente não procura por causa desse rótulo, de que se você procurar psicólogo é você tá louco, né? E outras não procuram por falta de acesso, por falta de informação, realmente, né? Então, se as pessoas se conscientizarem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, eu acho que isso aí vai começar a mudar. As pessoas começarem a falar. Você que convive com pessoas, né, com adolescentes, com jovens diariamente, né, professores, pais, amigos, que veem um comportamento diferente, de alguma coisa assim, conversem, acolham essa pessoa, né, que muitas vezes, é uma frase que eu vi uma vez, a pessoa que está com depressão, ela não mostra que está com depressão, ela mostra que está bem, ela quer demonstrar que está bem, ela não quer demonstrar que está com depressão. É porque muitas das vezes é uma fraqueza, ela acha, né? Mostrar Isso, que ela se mostrar isso. daquela maneira é uma fraqueza. O senhor colocou algo que muito importante, no sentido de que a saúde mental não é tão vista como a saúde física. Na minha opinião, deveria ser visto como primeiro, Isso. né? Porque é a nossa mente que comanda. Acho que o corpo reage àquilo que a gente já tem no comando. Então, assim, eu acho que a sociedade deveria ter essa consciência de procurar realmente essa ajuda e que todo mundo precisa, né? Eu acho que o Isso. que falta muito é essa conscientização, que não é através desse preconceito. Eu costumo dizer que preconceito, a palavra já diz, pré, né? Falta do conhecimento, falta de isso. alguma coisa. Então, assim, eu tenho esse preconceito porque eu não tenho conhecimento daquilo ali. E eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, elas assim, abrissem um pouco essa mente, ganhassem essa consciência de que todos nós precisamos, né? Isso. De nos conhecer, de saber quem somos, que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem qualidade. Isso. E que bom, porque é isso que faz o mundo ser o que é hoje, É. né? Então, assim, mas o que é que eu vou fazer com isso, com essas descobertas? Eu acho que é isso que a psicologia vem aí, né? A terapia vem para isso. O que é que eu faço com a minha descoberta? Com essa dor que eu sinto, com esse medo, com essas angústias, com essas emoções e sentimentos que todo mundo sente e que muitas das vezes nem sabe o que está sentindo, né? Então, assim, acho que a gente poderia frisar um pouco mais nesse Setembro Amarelo sobre isso. Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Acho que seria uma forma bem educativa para que todo mundo, né, passasse a se ver que somos importantes e que é necessário a gente se conhecer, para que coisas como o suicídio possa ser evitada. Né? Então, assim, para o senhor, como seria passar para esse jovem, para essas pessoas que estão em casa nos assistindo, tendo esse olhar de consciência de que todo ser humano ele precisa de tratar a sua mente? É quebrar esse preconceito, minha gente. Não encarem a questão mental como uma fraqueza do ser humano, nem uma coisa passageira, nem que é, às vezes, frescura, né? Que o pessoal fala muito sobre isso. É uma coisa séria, uma coisa séria. A saúde mental é uma coisa séria. E o ser humano está sempre em processo. Né? A gente fala que, não, você só para de evoluir, de mudar quando você morre. Até lá você está em processo de evolução, você está sempre mudando. Né? O neto de 10 anos atrás não é o mesmo neto que está agora. Coisas que aconteceram na minha vida antes, eu hoje tenho uma percepção diferente do que aconteceu. Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência aqui de que o mundo mudou.
né? O diálogo é importante. A gente tem mais acesso à saúde mental, a psicólogos, tá? E muitos psicólogos, temos muitos projetos aí, é só conversar, procurar, se interessar, né? E acabar com esse rótulo de que quem procura psicólogo é porque é louco. Não, todo psicólogo faz terapia. Todo psicólogo faz terapia, né? E eu acho interessante uma frase, não sei se foi de um, que ele fala que eu não quero ser perfeito, eu quero ser inteiro. Então, não é você ser perfeito, é você ter suas perfeições e suas imperfeições fazem parte de você. Não encare uma imperfeição como uma coisa ruim que você deve eliminar. Não, ela faz parte de você. Assuma isso, tenha consciência disso, né? Eu tenho dificuldade nesse ponto. Assuma. O primeiro passo é esse, é você assumir que você não está bem. Diz, rapaz, eu não estou conseguindo lidar com isso, né? E você procurar ajuda. Agora, não ajuda assim. Às vezes você procura ajuda num local que não é interessante. Às vezes procura um amigo que não, talvez dê uns conselhos a vocês que não sejam tão interessantes. Quando se fala em psicólogo, a nossa função não é aconselhar ninguém. A gente acolhe, né? Porque cada ser humano, ele tem sua subjetividade. Ninguém sabe mais da vida da pessoa do que ela mesma. Então, quem é o psicólogo que, apesar da ouvida do acolhimento, quem é essa pessoa que vai aconselhar você sobre sua vida? Não. Você que tem que tomar essa atitude. Você que tem que ter consciência do que você deve fazer, né? Que a vida da gente é feita de escolhas. A gente sempre está escolhendo coisas, né? Uma alimentação, um lugar que você vai, pessoas que você vai se relacionar, são sempre escolhas. Então, você tem que saber escolher isso, né? E nessa questão da saúde mental, começa de casa. Esse acolhimento, os pais, mães, tem que saber ouvir, tem que saber acolher, como é que o filho está, o que é que ele está passando. Se os pais, os familiares em geral, têm esse acolhimento com os filhos, ficam mais à vontade de se abrir, de dizer o que é que está passando. Se a mãe e o pai se acham assim, que vai ter dificuldade de tratar isso, procure um psicólogo, né? Procure, pergunte, ligue, né? Procure saber onde é que tem esse apoio psicológico, né? Leve seus filhos para eles serem tratados, né? Que é uma coisa boa. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, um momento daquele de dificuldade, né? Crie uma rede de apoio, né? O psicólogo, ele trabalha com uma rede de apoio. Se for uma coisa muito séria, um transtorno muito sério, tem a questão do psiquiatra, que pode medicar você. A medicação, não, você fica, não, a medicação é para dar um equilíbrio no seu, para que você possa fazer sua terapia. Outra rede de apoio, grupos, né? Grupos de apoio, de reuniões, né? Que aí, nesses grupos, você vê que você não está só nisso. A importância do grupo é esse, você trocar experiências. Você vê que não é só você que está passando, você vê outros casos muito mais graves do que o seu. Você consegue se ver ali também e você é um grupo, né? Todo mundo está junto ali, se tratando. Então são essas coisas que a gente tem que quebrar, esse tabu, assim, essa visão preconceituosa e passar a cuidar mais da mente. É importante, né? Um conjunto. Tudo que o senhor falou, aí eu fico me lembrando assim aqui do Instituto, porque a gente fala muito sobre essa integralização. A gente deu esse nome a esse conjunto, né? Que é essa importância do meio familiar, né? Porque infelizmente a gente é até triste falar um pouco sobre isso, sobre esse meio familiar, porque muitos pais não conseguem ver, né, o sofrimento dos seus filhos. Por vários motivos, a gente também entende hoje a correria do trabalho, né? A gente entende tudo isso, mas assim, que as famílias, elas possam ter mais essa sensibilidade de ser amigos dos seus filhos, né? Dentro dessa amizade, trazendo sim a responsabilidade, a hierarquia que é existente, que até é tão difícil falar um pouco sobre hierarquia, porque nesse mundo moderno, né, não existe hierarquia mais para alguns jovens, mas eu ainda sou desse tempo que eu acredito sim, nessa questão de hierarquia, porque eu vou até explicar né, porque eu acho que em todos os lugares existe, né, no nosso trabalho vai ter sempre alguém que vai comandar mais do que a gente vai ter que seguir ordens. Em casa do mesmo jeito, os nossos pais são responsáveis, né, os pais são responsáveis pelos filhos. Isso. Então assim, querendo ou não, usando ou não essa nomenclatura, existe sim uma hierarquia social, e que aos poucos elas estão meio que
querendo matar mesmo, né? Mas a gente vê que dentro dessa morte está existindo muitos vazios, né? E um olhar tão simples que é o olhar familiar, o olhar de casa mesmo. Como eu disse, tem vários motivos. A rotina é um motivo muito, né, muito claro sobre isso, mas que nós, como os pais, eu digo porque também sou mãe, que a gente possa ter esse olhar mais claro sobre os nossos filhos, né? Que a gente possa fazer parte. Eu costumo dizer, falar um pouco sobre qualidade e quantidade. Às vezes a gente quer dar tanta quantidade que esquece de dar a qualidade necessária que a gente precisa dar para os nossos filhos. E para quem a gente ama, né? Então, assim, que a gente possa ter esse tempo de qualidade com quem a gente ama, mesmo nesse mundo corriqueiro aí de várias, de corrida mesmo, que parece que o tempo está encurtando, mas que a gente possa, sim, ter esse olhar, né, de humanização, de amor, e o que a gente gosta muito de usar aqui é a palavra de compaixão, de poder fazer realmente a diferença na vida do outro. Queria agora a gente falar um pouquinho sobre o congresso, para que essas pessoas que estão em casa, elas possam ir, né, uma ótima oportunidade para que a gente possa, o senhor vai estar lá, que o senhor possa abrir a mente dessas pessoas, traga a consciência da importância dessa educação, né, do suicídio. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como vai ser o projeto esse ano do congresso, qual o dia, onde vai ser, se vai ser online também, presencial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto. O congresso vai acontecer esse ano, né, de 24 a 27 de setembro. Do dia 24 ao dia 26 vai ser só online. Vocês podem acompanhar, você pode entrar no Instagram do Ponto e Vírgula, que lá vocês podem ter acesso a lá. E no dia 27, que é o sábado, vai ser presencial, né? Então vai ter muitas rodas de conversa, mesas com temas, né, com convidados, e começa logo pela manhã e vai se estende pela tarde, né? E uma dessas mesas de conversa eu vou fazer parte como mediador. Eu vou receber 2 psicólogos, né, uma psicóloga, um psicólogo e um professor da educação física, um mestre em educação física, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da valorização do jovem, né, a potencialidade dos jovens, né? Porque quando se fala em jovens, hoje, geralmente as pessoas falam jovem de hoje, né? Mas a gente pensando bem, isso não é de agora, né? Eu me lembro que, assim, meu avô reclamava da geração do meu pai. Meu pai reclamava da minha geração. Eu reclamei da geração do meu filho. Meu filho possivelmente deve estar reclamando dessa geração atual. Então isso sempre aconteceu, né? São as evoluções, né? São evoluções, são coisas diferentes que surgem. A comunicação, o mundo muda muito rápido. Então são características diferentes. Então não é que uma geração está errada, a outra está certa. Não, são coisas diferentes, né? Então, quando se fala na geração de hoje, geralmente encara só o lado negativo dos jovens, né? E isso é muito ruim. Quando se fala em potencialidades, a gente procura trabalhar no que tem de bom nessa juventude, né? As potencialidades deles, o que é que eles podem contribuir. E a gente sabe que tem muito jovem aí que pode contribuir muito, mas aí por essa visão que as pessoas têm, às vezes, dos jovens, do modo de agir deles, o modo de falar, o modo de se vestir, eles se sentem meio retraídos de mostrar o outro lado que eles têm, assim. Apesar de que não tem nada a ver a questão da vestimenta, né? A questão é o que eles têm de bom. Então, esse debate, a gente trazendo profissionais, né, é meio que um alerta. Só tem muita coisa boa acontecendo aí, não é só coisa ruim. Coisa ruim sempre aconteceu, mas tem muita coisa boa. Então, é trazer essa potencialidade dos jovens, né? Fazer com que eles comecem a expor essa potencialidade dele e ajudar, né, de alguma maneira, essa sociedade que está aí, né? Não é só excluir, vamos aceitar. Tantos jovens tem aí, né, você vê os meninos assim, com tantas ideias, tantas coisas boas, né, na área assim, de saúde mental, assim, muitos alunos. Assim, eu dei uma palestra sobre empregabilidade, sobre profissão, né, para uns alunos do ensino fundamental de uma escola lá de Taquaritinga do Norte. E eu vi ali, naquelas crianças, e era uma área rural,
eu vi um potencial muito grande naquelas crianças, assim, a vontade de querer ser alguma coisa, assim, sabe? Algumas crianças tinham uma habilidade muito grande na questão de informática, né? Se ofereciam para montar o computador, eles gostavam daquilo. Então isso tem que ser incentivado, né? Outra menina, ela tinha uma facilidade muito grande de desenhar, ela desenhava de vestidos muito. Então por que não incentivar isso? Por que evitar isso? Por que não incentiva, né? Essa questão do pai, os pais, né, quererem que os filhos sejam como eles são, é uma coisa muito relativa. Tem que deixar aberto para as crianças, né? Você vê às vezes o pai ele não e queria ser alguma coisa, não conseguiu ser, né? Então ele hoje, sei lá, ele trabalha com criando cavalos, né? Criando alguma coisa. Às vezes quer que o filho siga isso, mas ele não quer, ele quer outra coisa, né? Ou então o pai obriga ele a ser aquilo que o pai não conseguiu ser, que também não é muito interessante. Tem essa liberdade, acolha, né? Que toda profissão é digna, né? Toda profissão é digna. O fato de... Eu me lembro quando eu o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia cartográfica. Não sabia nem o que era. Mas eu tinha um tio meu que trabalhava nessa parte de cartografia, aí eu estava meio perdido, fui para essa parte de engenharia. Então meu pai tinha muito orgulho disso. Aí ele sempre dizia, meu filho está fazendo engenharia, meu filho está fazendo engenharia. Então com 2 anos não me identifiquei com o curso de engenharia e eu fiz outro vestibular, dessa vez para design. Aí eu fiz para design. Então eu via que quando as pessoas perguntavam ao meu pai, o que é que teu filho faz? Aí meu pai fazia, ele fazia engenharia. Não dizia o que eu fazia atualmente. Ele falava que eu fazia engenharias. E agora? Não, agora eu não sei. Ele está fazendo outra coisa aí. Quer dizer, o que ele queria é que eu fosse engenheiro. Mas a minha profissão que eu tinha escolhido antes, que depois eu terminei deixando também, né, e entrando na polícia, terminei abandonando, eu não tenho como continuar. Mas você vê a questão da valorização, né? Você tem que valorizar as escolhas dos filhos, incentivar, né? Para que elas sejam... A questão de trabalho é muito relativa. Você tem que gostar do que você faz. Se você faz uma coisa por obrigação, você está se torturando. Vamos dizer, você quer ser policial, você vai passar no mínimo 30 anos na polícia. Se você entrar por emprego, você vai sofrer 30 anos. Ou talvez nem consiga, né? Talvez nem consiga passar os 30 anos, né? Adoece, desiste, ou sei lá, tira a vida. A gente vê também o índice de suicídio da polícia muito alto. Então é incentivar, é ouvir, acolher, é isso que importa. E o que é que essas mães, esse público aí, pode esperar desse congresso esse ano? A gente vai trazer muita coisa, assim, o formato é diferente esse ano, né? Os outros anos a gente limitava um tempo para cada palestrante ele explanar seus assuntos. Hoje em dia não, hoje a gente vai fazer uma mesa de conversa, né? Então a minha função do mediador vai ser isso. Então eles vão trazer muitas coisas interessantes, a gente vai debater muitos assuntos, né? E as pessoas que estão assistindo vão ter a oportunidade de fazer perguntas online para que eles respondam lá. A gente vai separar um tempo para que eles façam responderem. E é muito bom a gente trazer esses profissionais, porque a gente vê experiências dele, as pessoas vão interagir, essas perguntas que vão surgir são pessoas do povo, da sociedade que vão trazer essas perguntas. Então é interessante que as mães vejam isso, porque elas vão ter uma realidade do que realmente está acontecendo, né, no mundo, quando se fala em saúde mental, né, que elas também podem fazer parte disso, com estar ali, com aqueles profissionais falando, que elas se vejam incluídas nisso aí também. Que aquilo ali, o que a gente vai tratar não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa de outro país, não, aquilo está acontecendo aqui, né? A gente vai trazer palestrantes de outros estados, de outras cidades, né? E a gente vai trocar essas experiências. E isso está acontecendo aqui. Então, que as mães vejam que elas podem ter acesso a isso também. Fazer perguntas. Tem um ponto e vírgula aí, que é um caminho muito interessante. Tem outros, eu faço parte de outros projetos também, que faz acolhimento. Projeto Laços, que é um projeto a nível nacional, que a gente também faz esse acolhimento, a gente faz atendimentos online, atende gente de todo o Brasil. Então, procurar, fazer esse network, você entrar em contato, assistam as palestras, que é muito interessante. Eu digo assim, você está vendo uma palestra, se você
e guardar para você 10% daquilo que foi dito já é alguma coisa. Já é um passo. Então assista as palestras, vejam, né, acompanhem, sempre tem coisa nessa. Se você não puder acompanhar tudo, veja um assunto que lhe interessa mais, aí vá, acompanhe, veja, e vai ser muito interessante. É um momento único, né, são poucos momentos assim que a gente tem acesso a esse tipo de projeto, esse tipo de atividade que a gente tem. Hoje em dia a gente vê muita coisa assim, mas é muito difícil o acesso. Mas aí vocês têm essa oportunidade aqui em Caruru, você ter isso. Então aproveitem isso, escolham, procurem, busquem, aproveitem ao máximo. Possam acrescentar, né, na vida de cada um que Isso, vai fazer parte de mais conhecimento, de pessoas profissionais, pessoas que estão ali realmente para acolher e passar aquilo que eles têm de melhor. Isso é importante para a sociedade, né? Não é só o acolhimento de afeto, mas também esse acolhimento de conhecimento, isso. né? Que é importante, que falta também um pouco para a sociedade. Eu queria agradecer a presença Bom. mais uma vez e queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão em casa. Pode ser sobre o Setembro Amarelo, pode ser o que o senhor quiser deixar para essas mães dentro desse mundo, né, da saúde mental. Não deixem a saúde mental no segundo plano. A saúde mental é em primeiro lugar. Às vezes aparece uma doença física que você leva para o médico, ele faz os exames, não consegue identificar o que é. E elas geralmente têm a origem psíquica. São as somatizações, são preocupações, é o corpo avisando que você não está bem. Se você não procura a saúde mental, não procura um psicólogo, o corpo vai falar por você, né? Você vai começar a ter dor de cabeça, você vai começar a ter úlceras, você vai começar... E as pessoas, principalmente que têm jovens em casas, acolham, escutem os jovens, separem esse momento. Não tratem o jovem como uma coisa descartável, que não tem nada para oferecer, que não tem nada sério para dizer. Eles têm muito a oferecer. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser acolhidos, eles querem fazer parte. Então dê essa oportunidade aos jovens, não deixe eles sós, né? Não transfira responsabilidades para a escola, para psicólogo, não. Abracem, acolham, né, nesse momento. Então esse mês do Setembro Amarelo é justamente para isso, para balançar, para mostrar para vocês a importância da saúde mental. Aproveitem esse momento, né? Falem sobre isso. Quanto mais se fala, o diálogo é a coisa mais importante no mundo. Não deixem de falar sobre isso. Ouçam seus filhos. Eles estão em casa para isso, estão necessitados, eles têm essa necessidade de falar. Então ouçam, acolham, sejam felizes e pensem em que as dificuldades vão surgir, mas elas são sempre passageiras. É isso. Viver é isso, né? Viver é essa troca. A gente às vezes acha que só está ensinando, mas muitas das vezes a gente está aprendendo e nem se dá de conta. Que a gente possa viver, né, essa troca todos os dias, que é tão importante. Quando a gente vive um dia que não aprendeu nada, a gente tem que parar e refletir um pouquinho o que é que está acontecendo conosco. E muito obrigada, viu, Neto? Gratidão. Gratidão a As vocês. portas do ITEAC estão abertas e seja bem-vindo. Obrigado.